Evolução contínua, possibilidades, mundo movido à energia. O crescimento de uma sociedade e seu nível tecnológico se mede a partir de quanto de energia essa sociedade está consumindo. Portanto, se nós pretendemos existir por muitos e muitos séculos como espécie e nós pretendemos nos desenvolver e crescer e avançar, nós vamos a consumir cada vez mais energia. É tudo, né? É a geração da produção, é a geração da renda, é o emprego. Se não tiver luz, nada roda, né? Mas entre as demandas econômicas e os recursos disponíveis no meio ambiente, o equilíbrio é frágil. O consumo dessas energias, como os fósseis, os combustíveis fósseis, estão destruindo o mundo. Então nós precisamos urgente, para nosso crescimento e para preservar o meio ambiente, novos tipos de tecnologia. É assim desde que o homem descobriu e dominou o fogo. Evoluímos. Lenha, carvão mineral, petróleo, vapor, eletricidade. Uma invenção que ajudou a mudar a vida no planeta. No Brasil, a energia elétrica chegou no século XIX, junto com a família real portuguesa. No Paraná, a primeira lâmpada foi instalada no Passeio Público de Curitiba, em 1886. Planaltos e cânions. Seria simplesmente um desperdício não aproveitar o potencial para a geração de energia limpa entregue de graça pela natureza. Água, recurso limpo e renovável para uso em larga escala. A geração elétrica no Paraná nasceu térmica, mas se consolidou com a força hidráulica. Paranaguá e Ponta Grossa receberam as primeiras usinas hidrelétricas. E o estado protagonizou o crescimento do setor ao longo do século XX. Quando o Itaipu foi concebido, o Paraná passou a ter uma situação privilegiada no país, né? O Paraná realmente passou a contar com um grande volume de energia elétrica que atendeu ali a sua demanda. E era um estado que vinha num crescimento e que realmente a Itaipu conseguiu suprir essa necessidade. Nem sempre foi assim. A expansão rápida do Paraná deixou as regiões mais distantes da capital em situação de desvantagem. O jornalista Rogério Reco pesquisou essa história. Descobriu que a Companhia Paranaense de Energia, a Copel, começou as operações por Maringá, não por acaso. Durante muito tempo, a Copel funcionou em Maringá, não com a energia elétrica em abundância como você tem hoje, e sim com motores, geradores movidos a diesel. Então a cidade cresceu de uma forma tão rápida que essa questão da infraestrutura não acompanhava. Investidores estrangeiros e governo federal apostaram no potencial elétrico paranaense. A primeira usina hidrelétrica construída no interior do Paraná tinha objetivos muito claros: abastecer Foz do Iguaçu, fronteira importante para o país e que passava a contar com o aeroporto, e dar condições de funcionamento ao Hotel das Cataratas, instalado dentro do parque recém-inaugurado. Em plena década de 40, no período entre guerras, o governo de Getúlio Vargas trouxe para cá máquinas de fabricação suíça, que geraram energia por mais de 30 anos. A charmosa usina São João chegou a abastecer 2.000 casas. Foi desativada. Agora, 3 décadas depois da enchente que devastou o maquinário antigo, essas águas podem voltar a gerar energia. A gente ter uma energia aqui dentro do parque, nós nos tornaríamos autossustentáveis. Seria uma economia para o governo federal ter uma energia produzida aqui para atender os nossos prédios da administração do parque, os prédios das concessionárias, que tem um consumo considerável de energia. E depois a gente poder, futuramente, ter uma frota de veículos do parque, que transportarão os turistas, os visitantes, totalmente elétricos. A maior de todas, Itaipu, é a parceira escolhida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade para ajudar nesse recomeço. Com o investidor certo,
falta vencer a burocracia. Tirando do papel, que significa vencer todas as propostas burocráticas de toda a hierarquia que influi nesse tipo de coisa, em 4 meses isso aí estaria podendo produzir, porque é muito pouca coisa que tem que fazer ali. As pequenas centrais hidrelétricas ou PCHs são o modelo menos agressivo de uso da água para gerar energia elétrica. A instalação aproveita as curvas e desníveis dos rios para ganhar força, movimentar as turbinas. E os reservatórios não chegam a alagar grandes áreas de terra. A potência baixa, de no máximo 30 megawatts, é suficiente para atender até 35 mil pessoas. O Paraná tem 30 dessas unidades em operação. Outros 120 projetos estão em análise. Nem todos esses pedidos estão aptos a receber licenciamento, né? A gente tem todo um contexto aí de discussão. Então, a maioria deles ou falta documentação para ser apresentada, ou falta estudo para ser apresentado, ou falta autorizações dos órgãos federais, como o IFAM e das próprias áreas indígenas. Os projetos que enchem prateleiras e salas podem nunca sair do papel. É que o custo para a implantação dessas pequenas geradoras chega a ser o dobro de uma grande hidrelétrica ou de um parque eólico. Hoje, todo o sistema, a gestão desse sistema elétrico brasileiro, que é feita pelo governo federal, ela só considera preço, certo? Então, o preço de uma PCH, da energia produzida por uma PCH, não é compatível em termos de competitividade com novas fontes que caminharam mais rapidamente sob o ponto de vista tecnológico. Chegou a hora das novas energias renováveis. E o Paraná, de novo, tem muito a ganhar.